Olá, quanto tempo? Bom, nesse vídeo aqui eu quero trazer uma questão bem importante. Normalmente eu falo ali bastante do uso do Anti-Gravity, que é uma solução que eu pago ali do Google, né? Na verdade eu consegui há um bom tempo atrás ali aquela assinatura, aquele plano meio que de graça, por eu ter um e-mail vinculado à faculdade. Inclusive eu acredito que isso daí esteja rolando atualmente, então vale pesquisar. Quem quer utilizar um Anti-Gravity ou essas IAs do Google no geral, Gemini, Google Flow, de graça por um tempo. Mas eu acredito que muita gente fique com receio de assinar esse tipo de IA por conta do cartão de crédito, né? Você precisa colocar o cartão de crédito, você pode esquecer de assinar, de cancelar a assinatura depois e tal. E muita gente procura a alternativa de rodar IAs locais. Só que isso daí tem um problema, que é a pessoa pegar e não ter os recursos computacionais suficientes para rodar localmente a sua IA. Então, no vídeo de hoje a gente vai testar aqui uma IA que vai ser de graça até certo ponto, obviamente, ela tem seus limites, como toda IA de graça, mas ela vai ter recursos interessantes para a gente usar. Então, a primeira coisa que você vai precisar para fazer o conteúdo, né, tentar reproduzir o conteúdo desse vídeo, é o Ollama instalado no seu computador, mas a gente não vai instalar um modelo local na nossa máquina. O Ollama, mesmo para as contas gratuitas, ele está ali com a opção de rodar modelos cloud, modelos na nuvem. E esses modelos na nuvem, muitos deles você consegue utilizar sem pagar ali uma conta do Ollama. Mas aqui eu vou usar justamente uma IA aqui chinesa interessante, que é o Minimax M3, né? E ele tem um modelo cloud aqui. Então, tendo o Ollama instalado na nossa máquina, a gente consegue utilizar esse modelo cloud. Só que a gente não vai usar diretamente o Ollama, porque a gente não quer só algo para responder as nossas respostas, tá? A gente quer um recurso que vai nos ajudar a codar na nossa própria máquina e vai conseguir manipular os computadores, da mesma forma que o Cloud Code vai manipular o computador, os arquivos e tal, da mesma forma como o Cloud Code ou o Anti-Gravity fazem já por padrão, tá? Então, aqui a gente vai utilizar esse recurso, tá? Então a primeira coisa é você baixar e instalar o Ollama, que é de graça, e daí você pode inclusive testar aqui, abrindo o terminal, esse modelo, né, para ver se ele funciona aí na sua máquina, né? Então, a primeira coisa é entrar ali numa pasta e abrir um terminal. Não precisa ser Linux o seu computador, você pode abrir uma pasta ali, qualquer ZT ou tem no Ollama instalado, você vai chamar o Ollama aqui dentro. Se você quiser ver se funciona, você pode utilizar esse comando aqui, né, que é o Ollama Run Minimax Cloud. Só que aí ele abre, como eu mencionei, a questão do modelo que vai funcionar em relação a só responder as perguntas e tal. Então, agora, para a gente conseguir utilizar algo que coda para a gente vai utilizar o OpenCode. O OpenCode ele tem aqui várias formas de instalação, né? Eu instalei aqui através desse comando, né, que é vinculado ao Linux. Aparentemente ele até reconheceu que meu computador é Linux, tá? Mas aí ele tem vários comandos. Muito provavelmente o jeito mais fácil de você instalar no Windows é você tendo o npm instalado e utilizar esse comando aqui que aparece na tela. Bom, tendo esse comando e tendo isso daí instalado, vamos para o próximo passo, que é abrir aqui o OpenCode pela primeira vez, tá? Então, eu já instalei o OpenCode na minha máquina, vou tentar aqui rodar o OpenCode para ver o que acontece. Aí se eu digitar aqui Ollama, a gente vai ver algumas opções que tem ali para lançar o Ollama com o QuenCode, com esse Launchpy, com o Cline, que são alternativas ao que eu estou mostrando aqui, né? E aí a gente pode descer e dar uma procurada aqui no com o OpenCode. E aqui a gente pode dar um Enter selecionando o OpenCode, e aí ele vai abrir o OpenCode, eu acredito, utilizando um modelo do Ollama, e daí fica melhor para a gente trabalhar. Aqui ele fala para a gente escolher os modelos, tá? Então eu dei um Enter ali naquela opção de lançar o OpenCode através do Ollama, e aqui ele está falando de eu escolher esse GLM 5.2, fala que ele necessita que eu faça um upgrade e tal, mas olha só,
o Minimax M3 Cloud eu não preciso fazer um upgrade, tá? Então eu vou dar um Enter aqui no Minimax M3 Cloud, e daí sim eu acredito que ele vai abrir o OpenCode agora para mim, já configurado com o Minimax M3 Cloud, tá? Então essa daí foi uma opção interessante, e a gente tem algo para começar a construir o nosso modelo, os nossos resultados. Só que um outro ponto que eu gosto aqui, antes da gente começar, a gente fazer umas pré-configurações do nosso projeto, tá? E aí vamos dar uma olhada aqui na documentação do OpenCode. Na documentação do OpenCode, a gente tem a opção de adicionar ali algumas instruções. Então eu vou criar aqui um arquivo dentro do OpenCode falando o que eu tenho de instruções para o nosso projeto. Bom, e aí a ideia é você pegar um arquivo de nome opencode.json. Dentro desse opencode.json você coloca algumas questões um pouco mais detalhadas, né? E daí você coloca esse nome aqui de esquema, aí você coloca as instruções, mas eu vou pegar aqui essa questão de regras, tá? E aí eu acredito que se você trabalha também com outros provedores de IA, tipo o próprio Cloud Code, você pode colocar o caminho das mesmas regras que ele utiliza quando você está usando o Cloud Code. Assim, você consegue passar para outra IA, para o uso de outra IA, usando as mesmas instruções, que é algo um pouco chato quando você para ali de usar e vai usar outra IA ao invés do Cloud Code ali, né? Então eu vou copiar esse trecho de código e eu vou deixar aqui apenas as regras desse MD. Vamos dar uma olhada. Eu vou, como mencionado, criar um arquivo, falar aqui que eu tenho o opencode.json, porque ele diz que eu posso ter um opencode.json que faz sentido dentro do meu projeto, porque daí ele ganha, ele dá prioridade a esse opencode.json e não que está lá na raiz, tá? Com algumas regras, né? Então, dentro desse OpenCode eu vou colocar o texto que eu mencionei ali, né? Então eu vou fechar isso daqui e eu vou criar então o arquivo regras.md, e vamos ver um pouco do projeto que a gente vai criar aqui com o OpenCode. Obviamente vai ser uma brincadeira, mas eu vou falar para ele usar algumas tecnologias em específico, né? Então quero aqui que ele você é um criador de jogos, né? E daí eu vou continuar e a gente volta assim que eu tiver terminado de digitar. Você é um criador de jogos que, ou melhor, né? Esse é um projeto de um jogo de nada. Bom, e é isso, tá? Então eu coloquei esse regras.md, uma frase curtinha, e vamos ver se ele utiliza essa estrutura e usa esses recursos, né? Obviamente, como é a primeira vez e eu criei isso daqui depois que eu rodei ele, eu acredito que seja mais interessante eu dizer para ele olhar esse arquivo para que ele comece a trabalhar nessa estrutura. E vamos ver se esse Minimax M3 é realmente bom para criar esse tipo de arquivo. Mas antes de mais nada, eu quero falar aqui da Hostinger, tá? Então, muitos dos projetos ali que a gente faz com IA, a gente quer colocar online e disponibilizar eles para outras pessoas usarem, ou até mesmo ganhar com esses projetos ali, colocando uma propaganda no nosso site, tendo um domínio próprio e tal. E eu vou deixar um link aqui da Hostinger, né? Obviamente é um link ali meio que de afiliado, eu ganho uma comissão, mas você também ganha um desconto assinando ali pelo meu link, né? E aí, se você quiser ter seu site, colocar um projeto como esse online, você pode usar esse link aqui na descrição para assinar a plataforma. Então, voltando aqui ao OpenCode, a gente vai pedir então para ele olhar aquele arquivo ali que é o regras.md. Ok, então eu vou falar aqui, olhe o regras.md, construa o projeto. Então ele criou aqui, ele demorou um pouquinho, eu achei que ele não demorou muito, mas no geral ele foi mais lento do que o Antigravity que eu costumo utilizar, né? Mas ele criou o projeto inteiro e inclusive rodou o projeto para mim. Normalmente o Antigravity é mais preguiçoso, você só vai gerar o projeto para mim e nem vai rodar para mim, né? Então ele falou que está rodando aqui no localhost, vamos ver como é que ficou o resultado. E olha só, ele deu inclusive o nome aqui para Void Runner, né, para o jogo e tal. Vou clicar em iniciar missão e vamos ver. Parece que o resultado ficou bem legal, bem interessante. E aqui vamos dar uma olhada no projeto. Então eu consigo
fazer aqui a nave movimentar, ou não sei se essa daqui é a nave ou é o asteroide, tá? Vou voltar ali, olhar as regras. Olha só, ele está falando que é para pilotar o ASI e a Shift, o mouse é para disparar. Sim. Então, isso daqui é a nave, a gente está vendo os asteroides vindo aqui pra gente. Aparentemente ele está atirando nessa direção, e aí eu posso tentar atirar ali, e essa daqui é a mira, então parece que consegui atirar num asteroide, tá? Não está muito desafiador, mas ele atirou em alguma coisa. Enfim, funcionou, foi um primeiro resultado, eu não dei muitas regras para ele, né? Eu acredito que se eu tivesse dado algumas regras, ficaria um pouco mais interessante, e aí a gente pode corrigir e tal, né? Mas eu acredito que tenha ficado bem bonito, pelo menos, para começar a trabalhar em cima de um jogo. Então, é isso daí, só que agora é o que eu quero fazer. Eu quero fechar isso daqui e eu quero voltar no mesmo projeto com outro modelo, né? Então, talvez um modelo local, onde a gente utilize um modelo que eu realmente tenho alguma restrição. Além do modelo ter que ser de graça, eu quero a questão de privacidade. Não quero utilizar um modelo que está ligado a algo na internet. Então, para isso eu vou sair. Tá, então só para entender o que eu fiz, primeiro de tudo, antes de pensar no modelo, né? Como eu já utilizei o Minimax M3 Cloud, ele sempre por padrão vai abrir o Minimax M3 Cloud para o OpenCode. Mas aqui dentro a gente tem outra opção, que é daqui apertar a flecha do mouse para a direita, daí a gente vai poder escolher o modelo que ele vai utilizar. Então, aqui ele está me dando as opções, e ele vai me dar a opção de escolher alguns outros modelos, tá? Ele está falando do Gemma 4, 26 bilhões de parâmetros, e também tem o Gemma 4, 12 bilhões de parâmetros, que eu acredito que eu já tenha baixado e utilizado aqui na minha máquina. É claro que um modelo desses vai ter uma performance inferior a esses modelos que estão na nuvem, ele vai rodar mais lentamente, eu acredito, e daí a gente pode pedir para ele olhar e consertar o projeto. Então, eu posso falar que eu quero um jogo com cara de 2D com a nave subindo. Vamos testar lá e pedir para ele rodar novamente. Rodei aqui o comando, né? E vamos ver o que acontece. Ele vai demorar muito mais e tal. Aproveitando aqui, eu tentei rodar com o Gemma 12 bilhões de parâmetros, mas eu percebi que não era algo viável, né? Para as configurações do meu computador, pelo menos ficou mais de meia hora aqui ele tentando corrigir o jogo e nada. E aí então eu retomei aqui ao Minimax M3 Cloud e ele aparentemente fez a correção. Aparentemente ele corrigiu o código, né? Ele reescreveu o código e aí a gente pode tentar rodar. Ok, eu vou pedir para ele rodar aqui de novo para mim ou não. Nesse caso, como ele fez no HTML puro, é só dar 2 cliques no arquivo e tentar rodar. Então eu vou tentar aqui, vamos deixar ele com a tela um pouco maior para ficar mais fácil de enxergar. E aí vamos ver, aparentemente agora a nossa nave dispara os lasers e ficou algo bem mais interessante. Eu achei que a nave ficou um pouco luminosa demais, parece que é um OVNI mesmo, né? Mas funciona, mecânica e tal. Tem ali a pontuação, tem a onda dos asteroides que está vindo, né? E aí a gente poderia pedir para editar. Bom, eu gostei bastante do resultado, né? E aí a gente consegue ter erros, consegue perder o jogo e tal. Achei bem legal. Únicas impressões do OpenCode é que realmente ele não mostra muito bem o que ele está pensando durante o código, mas talvez seja impressão, talvez seja uma questão de mais prática com a ferramenta, tá? Mas no geral, por ser uma ferramenta que a gente não gasta nada e que a gente consegue utilizar com um modelo bacana, assim, de forma gratuita, pelo menos no momento, né? Parece que vale muito a pena. Só realmente não vale a pena você utilizar modelos abertos que rodam localmente, assim como os youtubers falam, né? Porque mesmo um modelo de 12 bilhões de parâmetros não funciona muito bem. E assim, o meu computador não é um grande computador, né? Mas ele tem 32 de RAM e precisaria ter ali uma placa de vídeo melhor, né? Mas no geral ele está razoavelmente lento e para essas atividades de codar mesmo, não dá certo. Talvez responder perguntas e respostas seja mais interessante, porque daí ele não precisa aplicar um processo tão longo assim. Então, fica aí a dica. Não esqueçam de consultar ali o link da Hostinger nos comentários.
que vale a pena, e todos os outros links das ferramentas mencionadas no vídeo vão estar disponíveis aqui no vídeo, ok?